Olá, caro estudante do Beabá Exatas, tudo bem contigo? Seja bem-vinda, seja bem-vinda aí a mais uma aula aqui do nosso curso de Cálculo 2, Derivadas Parciais. Hoje eu vou resolver aqui para você calcular a derivada de primeira ordem dessa função aí, ó, que você está vendo. Parece ser um pouco mais difícil, né? Mas não, eu vou te ensinar passo a passo aqui como você deve calcular a derivada parcial dessa função, bom? Então, vamos lá, vamos começar aqui. Bem, encontrar as derivadas parciais da função, nesse caso eu vou fazer a derivada de primeira ordem aqui nesta aula. Então, eu tenho o ln. ln de quê? Logaritmo natural de quê? X mais uma raiz quadrada de x quadrado mais x ao quadrado. Muito bem, então aqui, para ficar um pouco mais simples, para a gente poder calcular a derivada depois, eu vou reescrever este logaritmo desta forma como você está vendo aí. Isso vai facilitar quando eu estiver trabalhando aqui com a regra da cadeia. Tá? Então, vamos lá, vamos para o nosso primeiro passo. Aqui no nosso primeiro passo, eu vou calcular a derivada em relação a x. Então, como é que eu vou fazer essa derivada em relação a x? Aqui eu já coloquei a resposta, mas eu vou te ensinar como que ela foi feita. Primeira coisa aqui que tu tens que ver é que a gente vai trabalhar com a regra da cadeia. Então, quando se fala em derivada parcial, a grande maioria dos exercícios que são fornecidos, você vai ter que utilizar a regra da cadeia. Não tem como escapar disso. Tá? Então, observa bem aqui, ó, eu tenho o ln de alguma função aqui. Então, como é que a gente deriva o ln de alguma função? A gente simplesmente deriva esse argumento, essa função que está aqui, e depois divide, né, pelo próprio argumento, ou multiplica por 1 sobre o argumento, ou o logaritmando, como a gente chama aqui formalmente. Bom, então vamos lá. Primeiramente, vamos calcular a derivada daqui de dentro. Eu quero derivar em relação a x. Então, observa aqui, ó, eu tenho x nessa parte aqui. Quanto é a derivada de x? A derivada de x é 1. Beleza. Agora, eu venho para esta outra parcela aqui, ó. Nesta outra parcela, eu vou ter que aplicar a regra da cadeia. Então, eu tenho, ó, desce o expoente, desce o meio, subtrai de 1, meio. Né? 1 sobre 2 menos 1, isso vai dar menos meio. Vezes a derivada da interna em relação a x. Então, em relação a x, eu vou ter apenas a derivada do x ao quadrado, que vai gerar para mim 2x. Pronto. Tudo isso daqui, ó, é a minha derivada do meu logaritmando, tá bom? Agora, vezes, né, a derivada da externa. A derivada do ln é 1 dividido pelo o logaritmando, tá bom? Então, eu tenho a derivada da interna, que está aqui, vezes 1 dividido pelo logaritmando. Bacana? Então, é assim que a gente faz para poder calcular essa derivada. Agora, a gente vai arrumar, né? Eu tenho aqui esse expoente negativo, eu posso colocá-lo aqui embaixo, eu tenho 2x aqui, eu tenho 1 meio, e aí eu posso simplificar, né, esse 2 aqui com esse 2 aqui em cima, a minha função vai ficar desta forma aqui, ó, x vezes 1 é x, aí aqui eu posso voltar a escrever no formato da raiz quadrada, tá bom? Aqui também eu vou voltar a escrever no formato da raiz quadrada, então eu tenho esta parcela aqui. Bom, agora nessa parte aqui, ó, eu vou tirar um MMC. Então, o MMC entre esse termo e o número 1 que está aqui embaixo é ele mesmo. Então, isso daqui dividido por 1, né, esse termo dividido por 1, vai dar ele mesmo. Por isso que ele aparece aqui. Esse termo com raiz quadrada dividido por ele mesmo vai dar 1. Vem 1 aqui para cima, né? 1 vezes x vai dar x. Pronto, fica então organizado dessa maneira. E aí, a minha resposta, eu vou ter este numerador, vezes 1, é ele mesmo, e aqui embaixo eu vou ter o produto desses dois termos aqui. Peguei esse termo e eu fiz a distributiva ali dentro. E aí, a gente vai ter como solução esta resposta aqui. Por quê? Porque aqui eu tenho ele ao quadrado, né? Ou seja, eu tenho a raiz desse termo aqui ao quadrado, cancelo ali, então, simplifico, tiro a raiz, e eu vou ficar com
com esta escrita e esta resposta para a derivada de primeira ordem em relação a x, beleza? Então, observe bem que essa derivada em relação a x ela foi feita passo a passo, bem detalhado aqui para você, para te ajudar aí nos teus estudos. E se você ainda não se inscreveu no canal, eu te aconselho, se inscreva aqui no canal, para você estar por dentro de mais resoluções sobre este conteúdo aqui que a gente está trabalhando, beleza? Conto aí com a tua ajuda também. O que a gente vai fazer agora? A gente vai calcular a derivada parcial, né? Primeira derivada, em relação à variável y. Então, vem aí comigo, vamos lá. Então, eu escrevi aqui a função, né? Deixei ela aqui novamente e vamos calcular a derivada em relação a y para a gente ter como guia. Então, vamos pensar agora aqui, a mesma ideia que eu trabalhei anteriormente, eu vou trabalhar também neste exercício. Observa bem, pensa comigo aqui, Eu vou derivar agora aqui dentro em relação a y. Então, aqui, nessa primeira parte, tem y? Não tem. Então, eu vou encarar isso como uma constante. Por isso que aqui aparece o zero, certo? Mas, agora eu vou derivar esta parcela aqui, esta função em relação a y. Observe que, como é que eu vou derivar isso aqui? Regra da cadeia. Desce o expoente, meio, subtrai de 1, vezes a derivada daqui de dentro. Então, eu vou ter o meio, vezes eu vou repetir a função, subtrair de 1, meio menos 1 é menos meio, vezes a derivada da interna, a derivada daqui de dentro em relação a y. Então, vai sobrar para mim apenas esse termo. E a derivada de y² é 2y. Por isso que aparece 2y aqui. Então, tudo isso daqui é a derivada do meu logaritmando, vezes agora 1 dividido pelo logaritmando. É assim que a gente calcula a derivada do logaritmo. Bom, agora eu vou organizar, né? Então, eu vou ter que esta parte aqui que tem o expoente fracionário negativo, eu vou colocar no denominador, como você está vendo aqui, tá bom? E aí eu posso simplificar esse 2 ali de cima com 2 ali embaixo, e aí eu posso, então, reescrever esta parte aqui no formato da raiz quadrada, olha só. Y vezes 1 é y, e aí aqui eu vou aplicar a distributiva igual como eu fiz na derivada parcial em relação a x, né? Pego esse termo aqui, distribuo aqui dentro, tá? E aí eu observo que a minha resposta ela vai ser dada desta maneira aqui, Eu vou ter essa raiz vezes x, vai ser x vezes a raiz de x² mais y², mais, essa raiz vezes ela mesma vai dar quanto? Vai dar essa mesma raiz elevada ao quadrado. Ele vezes ele é ele ao quadrado, né? Estou falando do termo, que nesse caso é raiz de x² mais y². E aqui eu posso simplificar, né? Cancela aqui a raiz, que a gente faz na prática, é assim que a gente faz. E aí vai sobrar só o termo daqui de dentro, x² mais y². Beleza? Então, aparentemente, esse exercício ele é difícil? Não, ele não é difícil. Com essa aula aqui para ti, olha, puxa vida, né? Bem explicadinho, passo a passo, abrir todas as contas e você ouvindo a minha voz, ouvindo a explicação, poxa, como é que não dá para entender, né? Então, isso você só encontra aqui no Beabá Exatas. Então, se você ainda não se inscreveu no canal, não se esqueça de se inscrever. Se já se inscreveu, obrigado pela tua inscrição e ajude aí a espalhar esse vídeo para aqueles alunos que estão precisando deste conteúdo. Beleza? Então, um grande abraço para você e até a próxima aula de resolução de exercícios. Tchau!